Olá, estudantes. Vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo, partindo para o último terço do módulo 3, módulo intitulado Soluções. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma coisa que vocês fazem com certeza no dia a dia de vocês já conhecem. Nós vamos ver quimicamente como que isso funciona, que é o assunto chamado diluição. Então, vamos avançar aqui. Diluição, pessoal, nada mais é do que o ato de acrescentar água a uma solução, né? Então, toda vez que eu tenho uma solução que é composta por um soluto e por um solvente, e eu adiciono água a essa solução, esse ato de adicionar água é chamado de diluição. A consequência é que quando eu adiciono água, eu aumento a quantidade de solvente, logo a minha concentração da solução ela diminui, ela fica menor. Legal? Então, como eu falei que vocês já viram isso, fazem isso no dia a dia de vocês, tá aqui a ilustração lá. Tem um suco em pó, pozinho, né? Jogou um pouquinho de água, misturou, tem uma solução bem concentrada, e aí completa a jarra com água e você tem uma solução menos concentrada. Esse completar com água, esse adicionar água, é chamado quimicamente de diluição. Tá legal? Como que a gente trabalha, então, com as variáveis de uma solução, né? A massa do soluto, pessoal, ela vai permanecer a mesma no início e no final. Deixa eu voltar um pouquinho só. O que seria o soluto aqui na nossa ilustração? O soluto seria o pozinho do suco. Como eu não alterei a quantidade de pozinho de suco, eu só acrescentei água, então a massa da minha solução ela permanece a mesma, tanto no início quanto no final. O volume da solução ele aumenta em relação à solução inicial. Por que aumenta? Porque eu adicionei água. Então, se eu pensar que a minha solução inicial é essa 1 aqui e a solução final é a 2, você vai perceber claramente que o volume aumentou. Por que o volume aumentou? Porque foi adicionado água, né? E a concentração da solução? O que aconteceu com a concentração da solução em relação à solução inicial? A concentração da solução, ela diminui. A gente pode perceber isso aqui na nossa ilustração pela tonalidade de laranja do meu desenho. O laranja ficou mais fraco, né? Então, quando eu acrescento água, se eu tenho um suco de laranja ou um suco de uva, eu percebo que a tonalidade da coloração ela diminui, ela fica mais leve, menos forte. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso por causa da diminuição da concentração. Então, retomando, em relação à solução inicial, a massa do soluto permanece a mesma, o volume da solução aumenta e a concentração da solução diminui, consequentemente. Se a gente pensar que na fórmula, nós temos o volume aqui embaixo, né? C igual a M sobre V. O volume, quando o volume aumenta, matematicamente ele é inversamente proporcional ao valor da concentração. Então, se o volume aumenta, a concentração diminui, como já vimos anteriormente. A gente pode fazer uma manipulação nessa fórmula passando o V que está dividindo o M para o outro lado, ficando assim, M igual a C vezes V, como eu coloquei aqui do lado direito. Quando eu passo o volume para o outro lado da equação, ele está dividindo, vai passar multiplicando, aí fica M igual a concentração vezes o volume. Tudo bem? Avançando, só podemos pegar que a solução inicial, então, tem uma massa inicial, que é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. E a solução final, ela é a massa do soluto na solução final, concentração final vezes o volume final. O que isso implica? Se eu tenho que M1 ou M inicial é igual a M final, a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto inicial, como nós vimos que as massas não se alteram, se MI é igual a MF, então eu posso igualar esses dois termos, volta um pouquinho, eu posso igualar esses dois termos, deixa eu pegar um outro marcador aqui, eu posso igualar esses dois termos, porque as massas são iguais, né? Então eu igualo os dois termos,
E eu tenho, então, a seguinte fórmula. CI vezes VI é igual a CF vezes VF. É importante destacar o seguinte para vocês, que o volume final é o volume da solução inicial mais o volume da água, a quantidade de água que foi acrescentado. Beleza? Peguei aqui um exercício para a gente fazer junto, um exercício que está lá na apostila de vocês, na página 38, é o exercício número 40. Diz assim o enunciado: preparam-se 600 ml de uma solução de NaCl, o cloreto de sódio, sal de cozinha, 20 gramas por litro. Em seguida, adicionou-se 200 ml de água destilada. Qual a concentração em gramas por litro da solução resultante? Bom, vamos resolver juntos então. Interpretação. Está aqui a chave, ó. Adicionou-se 200 ml de água destilada. Quando adiciona água, está fazendo uma diluição. Beleza? Avançando, o que o exercício me traz como dados? 600 ml, 20 gramas por litro e 200 ml. Eu vou voltar um pouquinho aqui e vou destacar para vocês aqui, ó. 600 ml de solução, 20 gramas por litro e 200 ml de água. Beleza? Então vamos para frente aqui, ó. 600 ml, o que é? Volume da solução inicial. 20 gramas por litro, o que é? Concentração da solução inicial. E 200 ml, que é o volume do solvente, ou volume de água. Pois bem, e aí ele pergunta, qual a concentração em gramas por litro da solução resultante? Como que a gente resolve isso, então? Bom, C1 vezes V1, ou C inicial vezes V inicial, é igual a C2 vezes V2, ou C final vezes V final. Quando a gente substitui os valores, nós temos a concentração inicial vale 20, o volume inicial vale 600, a concentração final é o que nós queremos, e o volume final, ele é o volume de água, o volume da inicial, volume da solução inicial, mais o volume de água, que é 200, né? Quando a gente faz as continhas, então 20 vezes 600 dá 1.200, eu passo 800, 1.200 não, perdão, 12.000, né? 20 vezes 600 dá 12.000, eu passo 800 aqui, ó, dividindo, 12.000 dividido por 800, tem o resultado final, concentração final como 15 gramas por litro. Ok, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, desejo a vocês um bom estudo e que a gente possa se ver numa próxima. Até mais, tchau, tchau.